sua cidade. E agora a gente está tendo uma promoção Copa do Mundo. Então, assinando, né, os planos Copa, você vai concorrer a 2 Smart TV 4K. Então, é tipo assim, muita chance, TV, né? Muita TV. É muita TV. E além do mais também, você não paga instalação, galera. Você não precisa se preocupar com isso. Talvez tá sem dinheiro para pagar ali a taxa de instalação. Na Giga não tem. Já pode entrar em contato. O WhatsApp também tá aí no link na descrição do YouTube. Entre em contato e leva a Giga também para sua casa. E assinando, você também tem acesso a vários aplicativos. Só você entrar em contato que as meninas vão te explicar lá tudo direitinho. Certinho. É isso, vai seguir aí todo mundo agora nesse exato momento. Eu, Alex, o Pod W, o Zeca, todo mundo e o nosso convidado que hoje é muito importante, inclusive. Nós estamos sentindo muito importante hoje, né? Tá vendo? Seja bem-vindo, senhor Hércules. Boa noite. Boa noite. Alex, boa noite, Matheus, boa noite, Zeca, boa noite a todos. Eu estou muito feliz, muito tranquilo de estar aqui perante esses 2 jovens alegres aí, né, que estão fazendo esse programa tão bacana. E vamos divertir aí. Vamos embora. É isso. Como é que foi isso? Você já teve contato, já tinha visto algum podcast, alguma coisa sobre, assim? Eu tenho lido alguns, né, tenho visto alguns, mas, para dizer a verdade, só fiquei sabendo de vocês a semana passada. E é o 10º, né? Isso, 10º. Aí, Zeca, poderia ser o 11º, né? Que ia coincidir os números, né? Né? Isso. Mas é isso, muito obrigado por ter aceitado eu que agradeço. O convite e ter vindo aqui bater um papo com nós. Né? Exatamente, porque, tipo, né? Eu já tenho uma agenda bem lotadinha. Agora imagina a agenda de um prefeito. Pra achar um espacinho aí foi difícil. Não, tranquilo, eu sou muito tranquilo. Nós temos hoje um governo que os secretários todos eles sabem das suas atribuições. Então eu fico para a rua fora andando, conversando, batendo papo. E beleza, eles já fazem a parte deles. Exatamente, é bom também, né, que vai conhecendo o povo também, né, com oportunidade de participar também de um podcast, é bom, né, que aqueles que ainda talvez não tenham contato, mas eu acredito que, né, é bem acessível. A cidade acaba que não é muito grande, né, acaba que andando ali topa com bastante gente. O Zeca sabe, ele vai à prefeitura, nós ficamos o gabinete de portas abertas, eu não fecho, recebo a todos, ando pela rua, gosto de andar num ninho velho que eu tenho aí, que identifica comigo, todo mundo já sabe, então todo mundo sabe. Ser prefeito para mim é uma honra, mas não me faz diferente de ninguém. Isso é uma beleza, né? Humildade sempre. Eu falei com o Matheus que a gente estava vindo hoje no caminho que, né? Hoje eu vou decidir se eu vou mudar o meu título para ser evangelista. Te faço o convite. Tá aí, você agradar Pois é. É uma brincadeira, né? Apesar que eu amo a cidade de Peçanha, mas eu também amo ser evangelista. Igual o Matheus estava falando, né? A gente fica muito feliz que o senhor tenha topado participar. Antes de começar o ao vivo mesmo, a gente estava até falando, quando postou, né? Várias pessoas, que graças a Deus eu tenho muitas amizades em São João, várias pessoas responderam, nossa, que beleza que vocês chamaram ele. Ele é um amor de pessoa, vocês vão gostar de bater um papo com ele. E a cidade obrigado a você e obrigado àqueles que mandaram essa mensagem, né? Tem muito carinho pro São João, porque eu estudei aqui 3 anos, morei aqui em 2018, porque era mais fácil, né? Mais prático, porque estava estudando ali. Aí, tipo assim, acaba que você vai conhecendo a cidade, vai conhecendo a galera também, então, muito top. Pois é, minha vida quase toda foi lá, no Instituto. Você estudou lá? Não, eu fui professor, fui diretor, trabalhei lá, aposentei lá. E como é que foi assim? Porque a escola ali antigamente era bem diferente, né? Era. Na verdade, eu estudei lá quando era ginásio agrícola. Vocês nem pensavam em nascer ainda, né? Mas era uma base fenomenal, porque já era, né, os professores, uma formação muito boa, então deram uma sustentação para a gente muito boa. Aí depois eu fui embora, estudei e voltei para trabalhar. Aí, com pouco tempo, eu fui galgando alguns degraus, fui diretor por 2 mandatos, por 9 anos. E o senhor formou em que estudou? Formei licenciatura em Ciências Agrícolas, no Rio de Janeiro, que prepara o professor para trabalhar na parte agrícola, né? Entendi. A parte de licenciatura é sempre para essa formação de professores, né? Isso. Formação de professor. E aí, fiquei lá, mas eu sempre tive a queda para administrar. Eu tinha um professor que, quando eu fiz um curso técnico, há muitos anos, ele falou, olha, uma pessoa experiente, você vai ser um excelente administrador. Eu era um menino. Não sei como é que ele viu. Ele falou, você vai associar o conhecimento teórico ao espírito prático. Você tem uma visão para administrar, que eu já percebi isso em você. E acabou que
Não sei se sou bom, mas ele acertou, porque eu fui para a área. Não, e o senhor acabou de me lembrar uma coisa também, né? No sábado a gente não apresenta o podcast, mas parabéns também pro senhor e para todos os professores que acompanham, né? Sábado foi dia dos mesmo. professores e a gente consegue ver um exemplo prático mesmo de quanto que uma fala de um professor pode impactar na vida do aluno, Sim, né? é verdade. Igual ele olhou pro senhor, acreditou e hoje nós temos aí um perfeito. E aí eu tenho uma história legal. Eu trabalhei aqui, depois eu fui para a Secretaria de Educação em Itabira, trabalhei lá na secretaria, e fui para o MEC, para o Ministério da Educação, prestar alguns serviços, que eu presidi um conselho de diretores das escolas do país inteiro. Eu era diretor aqui, tinha um conselho, e depois eu fui convidado pelo ministro à época lá para fazer um trabalho lá no Rio Grande do Sul, para resolver uns problemas na escola lá. E aí eu fiz em 7 escolas do Brasil inteiro. Rio Grande do Sul, Bahia, Minas, Tocantins, Maranhão, Alagoas, Pará. Aí eu fui diretor de escolas federais nesses estados todos. Já andou o Brasil Nossa, todo. Então, e como é que Foi uma história boa, bacana. como que é essa experiência assim, que foi, né? A experiência de ir para outro estado, na escola, é muito diferente a galera? O primeiro foi mais complicado, né? Eu cheguei no Rio Grande do Sul, em Alegrete, a 500 quilômetros de Porto Alegre, e uma confusão na escola, as pessoas quase se matando. Eu tive que chegar lá às 5 horas da manhã, um frio do mês de junho, menos que 0 grau. Aí quando eu cheguei lá, que o pessoal, 7 horas, aí já esperei, chegou o pessoal, um não conversava com esse, o outro não conversava com esse, e as pessoas quase se matando lá. Aí eu disse à pessoa que me acompanhava, eu vou conversar. Não, se você entrar numa sala, você não pode entrar na outra, porque senão eles te matam. Não, mas Complicado, porque deixa eu não vim aqui para morrer, não. Eu vim aqui para trabalhar. Eu vou lá cumprimentar todo mundo. Acabou, eu fiquei 1 ano e meio lá. Hoje tem ginásio, polo esportivo tem meu nome lá, rua de cidade tem meu nome. Aí a gente conseguiu resolver e ficou bacana. Acaba que tem que resolver, né? Um ambiente escolar ainda. Aí depois teve eleição, aí a escola cresceu, desenvolveu. Aí eu passei a fazer isso em várias escolas no país. Bacana. Isso aí foi em que ano? A primeira foi em 98. Eu não era nascido ainda, não. A primeira foi em 98. Eu deixei a direção daqui em 95, eu fui diretor de 86 a 95. E 86 a 95. E depois eu fui para Itabira e depois eu fui para o MEC e fiquei lá uns 10 anos fazendo esse trabalho. E como é que foi o processo de, tipo assim, até o senhor ir estudar agrícolas, como é que é? Ciências agrícolas. Foi alguma porque influência? na verdade eu já estudei aqui no ginásio agrícola, então a gente já começou com a formação nessa área, foi só continuar, né? Aqui antigamente era só a parte agrícola, né? Era ginásio, depois passou a ter o 2º grau, que é o técnico, né? E depois, em 2008, passou a ser Instituto Federal. Aí tem né? E aí os institutos federais foram criados era para ser criado um em cada estado, mas criou vários outros, né? Em Minas Gerais são 5. E esses institutos têm a condição de formar, é como se fosse uma faculdade, né? Você tem o nome de instituto, que é um modelo, que ele é mais profissionalizante, mas ele tem os cursos superiores, podem ser criados, né? Vários cursos superiores, ou todos que for necessário, ou que for possível, né? Na verdade. E como... desculpa. Não, pode falar. E como que é para o senhor ser prefeito de uma cidade, né? São 5, pelo que o senhor falou, no estado de Minas Gerais, e ser contemplado, né, de ser prefeito de uma das cidades que possui. Mas, na verdade, Alex, o Instituto Federal Minas Gerais, IFMG, ele tem sede em Belo Horizonte, a reitoria. Mas ele tem, se não me falha a memória hoje, 18 campos. Sim, são aqui mais campos. Aqui é um campus, né? E são 5 reitorias no Brasil inteiro. Mas aqui é um privilégio, porque esse instituto, que é antigo, né, ginásio, ele foi fundado em 1951. Você imagina que há quantos anos atrás, né, 49 mais 22, 83 anos, numa região pobre, distante dos centros, e tem um instituto federal, tem uma escola federal. São João é um privilégio, é privilegiado em termos de educação.
porque tem uma rede municipal muito boa, tem uma rede estadual e tem o Instituto Federal. Então a gente está nas 3 esferas de educação. Está sendo bem E atendido. a diferença que faz, acredito, né, que a diferença que faz para a cidade é muito grande, porque quando a gente estudava ali mesmo, na minha época ali, comecei em 2016, é muita gente de muito lugar que vai para lá, cara. Então, acaba que isso impacta na cidade toda, né? Ontem uma pessoa me dizia que tem gente, várias pessoas procurando casas, apartamentos para morar e não conseguem encontrar. Claro que isso aí tem uma influência muito grande do Instituto e dos alunos e professores e servidores que lá trabalham e estudam, né? Na época era uma correria mesmo. Se você quisesse morar, tinha que começar a olhar no final do ano antes. Tá acabando 2016 e quer morar, tem que começar a olhar, quer morar em 2017, né? Tem que olhar ali já em 2016, porque no outro ano lá já não acha casa, já lota tudo. Mas eu acho que eu deixei de responder a pergunta, né? Como é ser prefeito da cidade. Acho que é aquilo que eu disse antes, né? Eu me sinto extremamente honrado, né? Poucos são os escolhidos. Mas, repito, não me faz diferente de forma nenhuma. Eu sou apenas mais um servidor público, dentre os outros 600 que tem lá na prefeitura. A mim cabe a função de assinar, de responder pelo município. Mas é um conjunto. Se não funcionar a engrenagem, não dá certo, né, para a gestão. E ter gerenciado ali escolas, essas coisas, você acha que te influenciou a ter mais vontade de ser prefeito e te ajudou também? Vou contar uma historinha para você que já foi aluno, para o Alex e para todos que nos veem também, né? Eu era diretor naquele prédio lá em cima, lá, o prédio número 1, o prédio 1. De lá eu ficava sempre olhando para o bairro Estrela d'Alva, que é o bairro que mais tinha carência em São João. E eu pensava, se aqui funciona bem, a escola está sempre bem organizada, bonita, né, com investimentos, por que que lá do outro lado, que é com dinheiro público, né, nós não vamos mexer naquilo? Então de lá eu falava, um dia eu vou ser prefeito. Eu vou lutar para ser prefeito, porque eu quero atuar lá no bairro Estrela d'Alva, em todos os bairros, em todos os, né, distritos, meio rural, mas eu quero atuar para ajudar a mudar aquela situação. Claro que eu não fiz sozinho, outros prefeitos que me antecederam também fizeram. Mas nós fizemos uma mudança, assim, atuamos lá no social, né? Hoje nós temos o Centro de Referência, Assistência Social, tem posto de saúde, e temos o CEMEI, que é a creche municipal, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, que é uma obra espetacular, que atende aquela criançada toda. Além de todos os outros investimentos que a gente fez. Então hoje a realidade lá é totalmente diferente. É muito melhor do que era antes. Com certeza. Da época que o senhor viu lá, então hoje conseguiu dar uma diferencinha muito lá. Muito grande. E como é que era, tipo assim, porque hoje em dia tem muita questão a luta de professores, assim, no geral, muitas vezes por questão de salarial, essas coisas, de suporte de trabalho, mas na época que o senhor era professor, assim, como é que era a experiência de ser professor lá na época que o senhor foi? Porque ver relato, assim, de quem estudava, pai, mãe, professores até que era muito diferente. Assim, eu sempre digo que é um privilégio ser professor do Instituto Federal, né? É onde há a melhor remuneração, onde há a melhor preparação para que a gente exerça com competência as nossas atribuições. Mas eu acho que a rede municipal hoje, a própria rede estadual, mas a rede municipal hoje, ela também é bem assistida. Os professores hoje, e aí eu vou dizer para vocês que é a única cidade da região que paga um piso salarial, pagou esse ano um piso salarial de 31% de aumento salarial para os professores. A única cidade da região, nenhuma outra, a de vocês também não pagou integralmente. Então a gente tem essa preocupação. Mas ser professor é muito bacana, né? É muito bacana você conviver com tantas pessoas, ser respeitado, né? Ser querido. Tem lá as suas dificuldades, tem suas dores de cabeça, né? Vocês foram alunos, vocês sabem disso, né? E eu gostava de conversar. Pois é, mas é muito bacana, é muito legal ser professor. Pô, imagina, eu comecei a cursar História, mas acabei que eu não fui para frente, parei com o curso e tal, porque eu ficava muito pensando nessa questão, tipo assim, de ser professor. Eu ficava, será que
eu vou dar conta de ser professor? Será que ser professor é pra mim? Você acha que, tipo assim, tem que ter uma cabeça já preparada para aquilo ali? Eu acho que não. Na verdade, toda profissão exige da gente, né? Ser professor também exige que você vai ter que ter lá os conhecimentos específicos da disciplina de história, por exemplo, se você fizer essa história, e mais os conhecimentos daquilo que, né, que o professor tem, da didática, dessas coisas assim, para que ele consiga transmitir, né? Mas na vida a gente tem que ter, todos nós temos inteligência, tem que ter vontade. Você associou inteligência e vontade, a gente vence. Aí anda. Aí anda, né? Imagino também que como que deve ser bom, né, pro senhor que já foi professor ali também, encontrar com os alunos. Ah, sim. Essa semana mesmo teve encontro de ex-alunos aqui, né? Não sei se você participou. Não deu para ver. Mas aí eu recebi vários telefonemas, vários amigos. Eu recebi presentes em casa de ex-alunos que veio para me ver. Então é bacana. O reconhecimento é muito, muito bom. Da hora mesmo. Tem muito professor que eu lembro ainda da época que eu estudava ali, até porque não tem muito tempo, né? Mas, tipo assim, acaba que vai passando, tem uns que marca mais a vida da gente, assim, né? Principalmente das matérias que você é ruim. Nossa, o meu professor de física, eu lembro dele muito bem, porque ele só passava prova, eu era ruim demais em física. Aí fica na memória ali. E ele é muito de boa. O Armando, abraço pro Armando. A matéria dele eu não gosto, não. Mas aproveitando também, né, nessa questão da política, o senhor já tinha isso, né, em casa, já recebia essa influência assim também da família, outros familiares que já estavam no meio da política, ou o senhor foi o primeiro? Não, eu venho da família de político. Meu avô foi prefeito por 2 vezes aqui, né, há muitos anos atrás, mas eu cheguei a conhecê-lo, ele faleceu assim, há muitos anos, eu cheguei a conhecê-lo, mas conheço a história de trabalho dele, de dedicação, do respeito que ele sempre teve, né, pelas pessoas e como foi respeitado, né, na sua gestão, uma gestão que mudou São João à época lá, os primeiros calçamentos, os primeiros investimentos foram feitos, né. O meu padrinho foi prefeito aqui, então a gente conviveu, tenho outros amigos, né, que foram prefeitos, meu pai foi vereador, então a gente tem uma história aí que nos liga à política. E aí dizem que está no sangue. Mas está no sangue, mas eu venho de uma família de 11 irmãos. E só eu fui para a política. Então, será que só no meu? Né? A gente tem que gostar, né? O que eu disse, né? Então, eu tenho hoje ainda 10 irmãos e a gente... nós nos orgulhamos muito da família, nos orgulhamos muito de ter tido esses antecessores nossos também na política, porque eles honraram a política né, e é o que a gente procura fazer. É importante. A gente, acho que hoje em dia está muito associado à política, só ir lá votar e essas questões, mas tem muita gente que fala que não gosta de discutir política, não gosta de falar de política, mas você está convivendo em uma sociedade, você tem que falar, porque se você anda ali de ônibus, se você precisa de uma escola, se você precisa de alguma coisa, tá tudo ligado na política, né? Não existe sociedade sem política. Né? Quando você diz assim, ou as pessoas dizem, eu não gosto de política, já é uma forma de manifestar a política. Né? Ele pode não querer gostar de discutir a política, mas ele não vive sem a política. Ele não vive sem as leis, sem as normas. Né? A gente precisa ter, né? Uma sociedade precisa ser organizada. E para ser organizada precisa dos políticos, precisa da boa política. Não é nova nem velha, é da boa política. Porque né, alguns anos atrás, bem recentemente, aí vocês já ouviram, agora é a nova política. Não existe nova, existe boa política, boas práticas políticas. O que é ruim é a politicagem. Né? Usar aquilo em detrimento daquilo que é o bem maior, que são as pessoas. Mas a boa política ela é necessária. E como que é ali quando você é eleito, assim, o processo até entrar lá, começar a trabalhar no negócio, quais são as organizações que tem que ter numa prefeitura, assim? Porque aí você chega lá, se você não tivesse sido reeleito, você vem substituindo alguém, né? Então, imagino que seja bem complicado. Assim. O princípio, realmente, Matheus, o princípio de gestão é mais complicado. Normalmente, em cidade pequena, existe sempre 2 grupos políticos,
ou 3, mas normalmente é 2. A cidade de vocês lá também, você sabe que é mais ou menos assim. Quando há uma continuidade dos trabalhos, como é em Peçanha, aí você já tem lá mais ou menos, fica algumas pessoas. Mas quando não é uma continuidade, como aqui foi um rompimento, a oposição em relação ao governo que tinha, a gente tem que começar do zero, com novas pessoas, com novos programas, com novos investimentos. Aí realmente o princípio é muito complicado. As pessoas têm muitas aspirações, querem emprego, querem isso, querem aquilo. Então realmente a gente tem que ter muita cautela, muita paciência, muito discernimento para ir encontrando os caminhos. Depois as coisas vão fluindo. Imagino que seja muito complicado aí, você gerenciar a cidade, tipo assim, do tamanho de São João ainda. É porque as pessoas são imediatistas, né? A gente entra 1º de janeiro, dia 2, elas já querem ver, solução. Exatamente. Né? E a gente não tem solução para tudo. A gente precisa fazer um planejamento, começar a executar para trazer os resultados. Por exemplo, nós temos essa obra da avenida. Não é de um dia para o outro que nós pensamos, planejamos, vimos a possibilidade de captar os recursos, captamos os recursos, fizemos os projetos todos, e só depois de estarmos aqui com os recursos, com os projetos todos prontos, é que a gente desencadeou, deu start. Porque imagina a gente ficar 6 meses, 1 ano com a avenida como ficou aí, e vocês acompanharam durante aquele período. Foi num tempo recorde que nós fizemos, mas que estava tudo planejado, tudo organizado. Porque se não for assim, não funciona. É um negócio até que eu ia perguntar como é que é o processo até, tipo assim, sei lá, um ônibus novo, conseguir é só um exemplo, sabe? Mas, tipo assim, o processo de adquirir as coisas para a cidade, como que funciona isso? Né? A gente saiu de um processo eleitoral agora de eleição de deputados. É assim que funciona. A gente tem que ter um deputado que é ligado ao governo estadual, um deputado que é ligado ao governo federal, e eles fazem a interlocução do prefeito com o governador, do prefeito com os ministros, com o presidente, eu nem vou dizer porque a gente não chega no presidente, mas nos ministérios, e aí a gente vai fazendo projeto, vai encaminhando, eles vão entrando com a ação política, e aí os recursos vão chegando. Não chega de graça, não. A gente tem que trabalhar e trabalhar muito. Tem que ter deputados que são efetivos, que acompanham a gente agora a gente tem que fazer bons projetos. A gente tem que saber trabalhar. Se não fizer, aí todo mundo fala, tem muito dinheiro. Tem, mas você não chega no dinheiro se não tiver organizado para chegar lá. É muito doido isso, porque você fica vendo, tipo assim, alguém que quer que arruma uma rua ali, como é que é, até chegar na rua lá, tipo assim, tem uma divisão da cidade, digamos assim, essa parte da cidade aqui, a gente tem que trabalhar isso e tal, e aí tem o pessoal que olha para esses blocos assim? Na verdade, na época da campanha, mesmo essa campanha tendo sido diferente, porque foi feita a pandemia, foi feito, como falamos aqui, muito em rede social, mas eu percorri a cidade, o município inteiro. Então a gente vai detectando os problemas. Olha, aquele bairro lá tem que ter calçamento, aquele bairro lá falta rede de esgoto, aquele bairro lá falta captação de água pluvial, as estradas estão ruins. Então você tem um apanhado, uma visão geral do município. E aí nós, no meu caso, que tem essa formação mais voltada para a área, a gente planeja o governo nos 4 anos. Claro que alguém vai dizer assim, mas o meu não fez ainda, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Nós, por exemplo, trabalhamos muito para melhorar as estradas rurais, porque nós acreditamos que as pessoas que moram no meio rural têm que ter estrada. Agora, nós não temos máquina para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, alguém vai ficar, um é o primeiro, o outro é o segundo, terceiro. Aí, às vezes, a pessoa fala, olha, mas deixou a gente para trás. Nossa, está faltando prestígio nosso aqui. Não é, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a gente tem uma visão do todo, do município como um todo. Essas áreas rurais é incluído na cidade, como se fosse cidade mesmo, normalmente? Nós temos 3 distritos aqui. São Geraldo Baguari, que até o Dutti te mandou, ele é lá de lá, um abraço, Dutti. Nelson de Sena, Comercinho. Tem os córregos e mais a cidade inteira com seus bairros, centro e seus bairros. Então, é um leque, nós temos que ter muita coisa para fazer em todos os cantos. E a gente está procurando fazer
atendendo, né, gradativamente, mas estabelecendo as prioridades. Eu acho que a gente está conseguindo fazer. Não, deve ser uma correria danada, né? Tipo, vai lá olhar o que tá precisando ali, vai no outro. Deve ser tenso. Aí uma rede de esgoto que toca ali, porque a minha casa tá... Né? Aí isso a gente vai ter uma equipe boa, né? A gente precisa ter uma equipe boa. Aí vai funcionando. Exatamente. E é o primeiro mandato do senhor ou já é reeleito, já teve outros mandatos segundo. também? Eu fiz primeiro 2009 a 2012, não fui reeleito, não disputei em 2016 e voltei a disputar agora em 2020. Entendi. E o senhor falou também, né, sobre a questão das redes sociais, porque a gente vê, né, que nesse período agora, muito das coisas voltaram também para as redes sociais e na política não foi diferente. Aí, o senhor vê alguma diferença, né, daquela política que foi antes e agora para essa também com as redes sociais? Bastante diferente. A rede social é muito importante, né? A gente reconhece, é muito importante. Mas a rede social, a gente fica exposto também, né? Sim. Claro que antigamente também as pessoas falavam da gente. Só que não falava para todo mundo ouvir, para todo mundo para ver, né? Aí ficava mais para uma ou duas pessoas, né? Mas tem também o outro lado, de muitas pessoas que reconhecem, que elogiam o trabalho. Então, hoje é bastante diferente, bastante diferente. Não sei o percentual que nós atingimos hoje, né, nas redes sociais, mas em cada canto que a gente vai desse município, a internet está lá. Se as pessoas já, né, acionam o YouTube, outras redes, né, outras formas de acesso, eu não sei, mas eu posso te dizer que quase todo município tem hoje, está ligado à internet. E o senhor já era alguém que mexia em rede social assim, ou teve que começar a mexer Sou Zeca lá que me ajudou muito. Eu tenho meu filho, minha nora, né, meus filhos, minha nora, que me ajudam bastante também, né? O Igor, a Roberta, que é a secretária, o Hugo, né, o Bruno, eles me ajudam bastante. E o Zeca estava desde o princípio conosco aí na luta aí. E o cara manda bem nas filmagens, né? O Zeca é lá, tava falando ali que filmava embaixo da chuva. De vez em quando tinha que gritar com ele para ele aparecer, que subia, mas dava certo. Celular ele não atendia, mas... Mas tem toda aquela adaptação e também às vezes é até um pouco difícil, né? Porque no período ali eleitoral, a gente, né, principalmente os políticos, vocês têm um grande encontro também com as pessoas, né? E acredito que isso também faz uma falta, né? Pela questão de ter se adaptado. Essa parte não deixou de acontecer. Ela não aconteceu de forma coletiva. Mas individualmente nós tivemos que... Eu, acredito dos outros dois candidatos também que disputaram a eleição, nós tivemos que andar e gastar a sola da botina, senão não... Né? Mesmo tendo as redes sociais, porque as pessoas querem ver a gente. Exatamente. Querem ver. Quem não é visto não é lembrado, né? Como hoje, na condição de prefeito, as pessoas querem ver a gente. Dizer, olha, mas não é só na época da eleição. Por isso que eu rodo o município todo. Eu vou frequentemente nos distritos, nos córregos, participo de tudo aqui que me chama, vou em tudo quanto é festa, e gosto de festa. E gosto de festa, e gosto de promover festa também. Isso é beleza, então, que o pessoal da nossa região também gosta de festa, né? Se quiser bater o papo com o prefeito, faz um churrasco aí, já chama. Tivemos recentemente a Semana da Cultura, acho que não sei se... Né, participei e vim também. Tava bacana lá, lotado, né? Bom, bem organizado. Parabéns, foi muito bom mesmo. Queremos o ano que vem fazer novamente, né? Eu acho que o jovem, todas as pessoas têm direito ao lazer. Né? Todas as pessoas têm direito ao lazer. E muitas não podem pagar para ver um show. Então, isso também faz parte de uma gestão pública. Né? Você dá o direito às pessoas de viverem a vida também. Né? Não é só fazer uma obra ali, é importante também. Né? E uma festa, ela movimenta a cidade. Né? Tinha lá 5 mil, 6 mil, 8 mil pessoas, não sei. Essas pessoas, muita gente daqui, foram ao salão, as bebidas foram compradas, né, nos depósitos, a gasolina que quem vem. Então, a economia gira. Além do direito às pessoas também, quem não gosta de ver um bom show. Não é? E foi bom e acredito show que nacional. A galera aqui, ó, os pessoal mais novo aqui do IEF deve falar só de festa, assim, né? Tem gente que lembra mais das festas do que qualquer outra coisa. E a gente incentiva, sabe, a cultura popular. Nós estamos aí desde junho até agora
quase todo final de semana é quadrilha, é festa nos bairros. A gente incentiva isso aí, porque a gente acredita que as pessoas todas têm o direito. Por exemplo, carnaval. A gente não faz um carnaval grande aqui em São João, porque não adianta fazer que as pessoas, a maior parte, migra para Peçanha. Vai para Peçanha, porque aí você sabe que é carnaval. Mas as pessoas que não têm carro, que não têm... a gente tem que fazer um showzinho para elas aqui, né? Então a gente pensa dessa forma aí que... né? Que aí atende todo mundo, atende né? todo mundo. E acaba que tem que fazer também até pra, tipo assim, pra galera ali que ficar de boa, não quer sair, não quero ter mais visitar. tranquilinho, ué. Tem muita É gente que tem verdade, parente. verdade. Agora você falou também numa coisa muito interessante, né? Que essa questão da exposição da internet, ela, né, dá espaço pra você ouvir tanta coisa boa quanto também coisa ruim, infelizmente. Não, e aí, E a gente, de prefeito, né? que tá exatamente. A gente, né, às vezes acaba escutando, né, algumas críticas de algumas pessoas, ou igual você falou, infelizmente nós somos muitos imediatos, né? Muito imediatos. Queremos aquela solução ali com rapidez e às vezes não acontece assim, não é sempre assim. Como que é, às vezes, pro senhor também escutar algumas críticas? Que por mais que às vezes tá tudo bem, né, tá ótimo, tá caminhando, mas querendo ou não, infelizmente dá pra ninguém agrada agradar todo mundo. né? Mas é importante, viu, Alex e Matheus? Porque as pessoas que às vezes nos rodeiam, estão próximas de nós, não gostam muito de falar das coisas que não são positivas. Então a gente precisa ter essa compreensão de que quem está fora tem uma visão também. Às vezes injusta, mas também às vezes justa, né? E aquilo ali faz com que a gente repense, a gente procure outras soluções, a gente mude a atuação, a forma, né, do tratamento dessas pessoas. A gente tem que ter a humildade para entender. Às vezes machuca, mas a gente tem que superar. Quem entra na política tem que saber que a vida dele fica exposta. É justo? Algumas críticas são justas? Talvez não, mas a gente tem que compreender isso aí, até porque ninguém é unanimidade, né? A gente ganha eleição mas com, né, algum percentual de pessoas que não gostam, que não entendem que a melhor proposta é a da gente. Então, são essas pessoas são, de uma certa forma, mais, né, severas nas críticas. Mas a gente vai levando. Mas tem que saber lidar, né? Porque tá num lugar muito... que é visto por todo mundo. Porque, tipo assim, você vê alguma coisa, algum defeito, alguma coisa na sua rua, no seu bairro ali, você vai pensar, nossa, ó, o prefeito lá não tá fazendo um negócio. Não é bem assim, né? Talvez tá ali tentando ainda. Tem que ter calma. A gente tem que ter... o que você falou é calma, a gente tem que ter o discernimento para entender aquilo que realmente é verdade, aquilo que precisa ser corrigido e aquilo que é apenas para, né, porque as pessoas querem mesmo só criticar por criticar. Então essas aí a gente separa. Para aquilo que é crítica positiva, no sentido de construir um projeto melhor, a gente tem que aceitar e reconhecer também que não somos infalíveis, que nós erramos, né? Também. Agora, o que a gente não pode errar é por má fé. Agora, errar é do ser humano, você erra, eu erro, e assim por diante. Sim, mas acaba que tem muita gente que não entende isso, né? Tipo assim, é porque quando você tá num... Tipo, você é um político, assim, um famoso, muito grande, ninguém tá muito aí, não. Acho que, às vezes, acho que nem tá ouvindo. Aí vai falando assim, tipo assim, fala o que quer e tal, e acaba que tem hora que afeta alguém, né, de alguma forma. O que a gente faz, a gente tem compromisso, sabe? Eu sempre falei com as pessoas que eu não faço promessas. Até quando eu iniciei na política, as pessoas diziam, você não tem jeito para isso não, porque você tem a cara muito fechada. Aí eu brincava, você tem a cara fechada, mas tem o coração alegre. Né? E aí as pessoas hoje convivem comigo do jeito que eu sou. Né? Eu sou desse jeito, eu não sou de outro jeito. Você é mais risonho, eu sou mais, né, o semblante mais fechado, assim. Mas a gente tem que ter compromisso. E aí eu tenho compromisso com a saúde, eu tenho compromisso com a educação, tenho compromisso com o esporte, com o lazer, com a cultura, com as obras. Então eu sei que a gente precisa resolver aquilo que a gente se propôs a resolver. Fazer tudo? Não tem jeito. Mas você tem que mostrar para as pessoas que você está atuando para modificar a vida delas para melhor. Principalmente na saúde, na educação.
A saúde, ela é fundamental. E o Zeca sabe, nós trabalhamos muito, muito na campanha na questão da saúde. E nós já melhoramos a saúde, mas precisamos melhorar mais ainda. Nós tínhamos aqui, quando entramos, dois postos de saúde, ou 2 programas de saúde da família, né, 2 PSFs com equipes incompletas. Hoje nós estamos 5 com equipes completas e já vamos para o 6º. Aí, e se possível, nós vamos no 7º, que nós vamos cobrir 100% da população de São João, com atendimento em todo o município. Nós temos um projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que não tinha centro de especialidades médicas, então já tem especialidades médicas, né? As pessoas estão sendo atendidas. Nós temos um posto de saúde ali que nós chamamos de Corujão, porque, né, ele funciona normalmente até as 4, e das 4 às 10 entra uma nova equipe de segunda a sexta para atender as pessoas que não podem vir no horário comercial. Nossa, que bom isso, que né? abriu um leque bacana, né? Aí nós desafogamos o hospital, porque as pessoas, o que faziam? Chegavam, não tinha posto de saúde, corria para a porta do hospital. E o hospital é para urgência e emergência, para atender. Aí chegava lá, estava aqui a fila lá, o médico está lá, tem que ir lá atender uma pessoa que às vezes é uma dor de cabeça. Então, vai lá para o Corujão e é atendido lá. No hospital, nós estamos equipando com mamógrafo, tomógrafo e outros equipamentos novos. E vamos trabalhar muito, muito, muito na perspectiva de trazer as UTIs para cá também. Né? Os CTIs, né? O local lá de tratamento, de unidade de tratamento intensivo. Por quê? Porque o hospital, para a gente oferecer saúde pública com qualidade. A gente está muito orgulhoso hoje da saúde em São João. Não só a saúde pública, mas a saúde suplementar também. Olha a clínica aqui, né, do pessoal de Peçanha e outras clínicas que já tem aqui também. Mas tem muita gente que não pode pagar. Esses que não podem pagar, cabe a nós cuidar delas. Né? Então a gente está, esse investimento, e isso para nós é prioridade. E como que é o processo de criação de um projeto assim, até porque tipo, você tem que se analisa ali, você tem que mandar para, tipo, você tem que mostrar que a cidade precisa daquilo ali. Aqui o processo, se é na saúde, nós passamos pela Gerência Regional de Saúde em Valadares, de Valadares vai para a Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, e se for um programa federal, vai até o Ministério da Saúde. Mas tem que ter um processo, um projeto todo elaborado, todo, né, escrito, produzido, com plantas, né, com projetos de execução. Então, não é uma coisa só falar, eu quero e amanhã transforma. Você tem que estar preparado com uma equipe boa que faz os projetos e aí a gente vai fazendo os encaminhamentos e vai contando com a participação, a presença dos deputados que eles vão nos auxiliando lá nos trâmites junto ao governo estadual e governo federal. São muitos setores, né, que tem que cumprir. Aí eu citei, no caso, a saúde, mas se for educação também, nós estamos construindo escolas em todos os distritos. O que é? Aí nós vamos lá aí já na Gerência Regional de Educação, na Superintendência Regional de Educação, aí vai no Secretário de Educação. Então aí a gente vai, né, trabalhando nessas perspectivas. Hoje a gente constrói escola no distrito de Neocentro, vamos construir em Baguari, vamos reformar Comercinho, além das escolas nossas na cidade. Então a gente trabalha com equipe boa e com bons deputados. O que a gente sempre pediu aqui, isso vale para vocês lá também, que às vezes tem deputado que só chega na época da eleição, compra um cabo eleitoral ali, nunca mais ele volta. Nunca mais ele volta à cidade. Ele é eleito, mas não volta. Aqueles que são ligados à prefeitura, ligados ao prefeito, eles vão ficar mais uns 2 anos aí ajudando o prefeito a trazer os benefícios para cá. Por isso que a gente insiste muito quando os prefeitos precisam muito do apoio. Exatamente, vocês devem ter visto lá em Peçanha, que o Fabrício estava apoiando alguém, por quê? Porque esses aí são os que dão sustentação para a gente conseguir os recursos junto ao governo estadual e ao governo federal. Imagino que quando a comunicação não acontece, a dificuldade de executar uma coisa é grande, né? É grande. Mas a gente gosta de desafios. Né? A gente tem uma que ter... coisa que o prefeito deve gostar de desafio. Né? Ele gosta de desafio. E aí eu desafio a nossa equipe de trabalho, nossos secretários, porque eu digo para eles, tá bom, mas tem que ser muito melhor ainda. Tem que trabalhar. Não é trabalhar pensando em reeleição, é trabalhar para que este mandato seja bom.
Eleição é uma consequência, a reeleição é uma consequência de um bom trabalho, se for o caso. Nós temos que cumprir com aquilo que nós falamos quando lá estávamos lá trabalhando. Eu falava, o secretário não estava, mas eu estava. E quando eu convidei para ele desenvolver aquilo que a gente pensa que é prioridade para o município, né? Trabalhar junto. Entendi. O desafio é bom. Esses projetos, né, igual você falou também da questão da área da saúde, da educação, eles vêm naquele período antes das eleições ou eles são elaborados depois já desse período aí onde o senhor já é eleito? Na verdade, a gente tem uma visão daquilo que é necessário, mas a gente sempre elabora depois. Quando eu deixei a direção da prefeitura da outra vez, o prefeito trabalhou com vários projetos que a gente deixou pronto para na época, para um eventual segundo mandato meu. Então ficou. Mas esse que saiu daqui, sem entrar muito no campo político, ele não tinha nenhum projeto para a gente. Então nós começamos tudo a partir de janeiro de 2021. Todos os projetos. Aí contratamos engenheiros, contratamos, né, pessoal. Eu, né, trabalhei com isso a vida toda lá nos institutos. Eu mesmo faço os projetos, ajudo a elaborar. Então a gente vai fazendo. Mas todos eles foram a partir de 2021. Todos. Todos aí que a gente já fez bastante. Eu posso garantir que nós já fizemos calçamentos em vários locais da cidade, captação de água pluvial em vários locais, rede de esgoto, escolas, centro de saúde, posto de saúde, estradas. Nós trabalhamos bastante. Na época que o senhor estudou aqui, você já ficava reparando, assim, tipo assim, de seguir naquilo ali e depois veio assim, a vontade de ser prefeito mesmo? Na verdade, eu disputei. Eu gosto de disputar eleição. Já perdi muito também. Não é só ganhar, não. Já perdi bastante. Em 92, assim, eu era o diretor lá da antiga escola agrotécnica, sabe? E aí foi a minha família, o então prefeito, que é um grande amigo que eu tenho, da época, mais as pessoas me chamaram e falaram, não, você que vai ser nosso candidato. Mas eu não tinha, para dizer a verdade para vocês, eu não tinha nem muita noção da política. Eu estava lá como diretor da escola, mas eu achava que dava certo. E aí perdi para um grande amigo meu, que é o ex-prefeito também. Hoje nós fomos adversários, hoje somos bons amigos. É o Valtinho, inclusive meu filho é casado com a filha dele. Mas dali para lá eu falo, já disputei uma, já perdi, eu vou continuar nesse negócio. Faz parte, né? Agora eu perco mais uma. Aí fiquei fora um pouco, aí em 2004 eu perdi mais uma. Mas essa aí já foi bastante equilibrada. Aí em 2008 eu consegui ser eleito. Durante esse período, né, que o senhor não foi eleito, o que te motivou, talvez, assim, a voltar, né, depois, mesmo desse período de ter perdido, não ter sido eleito, o que te motivou a entrar novamente no ramo da política? Diz que cabaça que leva, como é que chama, tem lá, não perde o cheiro, né, tem um negócio assim. Então depois que você entra lá, você acaba despertando, você vai convivendo com as pessoas, você vai fazendo amigos, pessoas que passam a confiar em você, o seu adversário começa a te cutucar demais, aí você fica animado para falar, não, eu vou dar o troco para ele, né? Então, aí a gente depois que entra, você desperta, o bichinho fica te cutucando lá para você voltar. E como é que faz para diferenciar, assim? Porque acaba que política é um negócio que deixa a galera mais... Não sei dizer raiva, mas tipo assim, um é do lado, outro é do outro e a galera não quer saber. Como é que faz para separar, assim, talvez? Matheus, eu na verdade, assim, eu convivo muito bem com os dois lados, com os três lados políticos aqui, assim, com as pessoas de uma maneira geral, eu convivo muito bem. Eu tenho adversários na política, mas não tenho inimigos. Não os considero inimigos, porque eles têm o direito também de disputar, né? Mas você percebe pelas reações, você percebe pela forma da pessoa te cumprimentar, conversar, você percebe se ela tem proximidade política com você ou não. Claro que nem todo mundo, porque muitos acabam, quando chega lá no candidato a prefeito, quase todo mundo vota, chega e fala, não, pode contar comigo, pode contar comigo. Aí cada um ia ter 90% de voto, né? Porque poucos falam que não vai, não, eu já tenho um compromisso, assim.
Mas você vai percebendo, você vai, né, entendendo como é que são as reações, você vai conhecendo a psicologia das pessoas e vai começando a separar um pouquinho, ver aquele que realmente é solidário, aquele que, né, que não vota, né? E aí você vai levando. Mas não tem nada certo, é incerto, né? Você pensa que é uma coisa, às vezes Não é dá pra outra você ter totalmente diferente. Mas é porque acaba que você vai ali, você acaba que fica contando ali com a fala da pessoa, né? E nem sempre ela vai cumprir ali, não. Ela tá falando ali só pra. Beleza, boa. Você tem Por que educação, tá ali te É, respondendo. exatamente. Sim, sim. E muitas pessoas, né, tá lá por dentro, fala assim, sai daqui, cara. Sai daqui. Não, pode contar comigo, tá certo, pode ser. Mas tem aqueles que são companheiros, são. E a gente tem que respeitar aqueles que não votam na gente também. Que é um direito, é democracia. A gente tem que ter o direito de escolha. Agora mesmo nós temos aí eleição para presidente. Cada um vota naquilo que entender, que acha, né, que é melhor. Agora, tem algumas pessoas que, né, se não votar no A, você está totalmente errado. Você Não pode, conversa não mais. conversa Rapaz, mais. Né? Eu sempre, nesse aspecto, eu sou bastante tranquilo nisso aí. O momento que a gente vive tá. Agora, tenso, né? eu preferiria que as pessoas me dissessem, não, nós não vamos votar no você porque nós temos um compromisso com o outro, nós entendemos com o outro. Mas assim, ficaria mais fácil, né? Mas não é 2 mais 2 é igual a 4, não. Aí não funciona assim, não. Tem que entender que é natural mesmo as pessoas se recolherem, às vezes se omitirem, né? Não querer se indispor, né? Não, se eu falar com ele que não voto nele, ele me marca. Depois eu preciso dar um negócio lá na saúde. E, infelizmente, tem muita coisa. Acho que a gente vem tem muita gente que pensa assim. Sim, às vezes até aconteceu, né? Não tô falando assim do mandato do senhor, mas eu também escuto isso também na minha cidade. Justamente, quando eu precisar de alguma coisa na prefeitura, eu não vou conseguir, porque a pessoa vai me marcar, ou às vezes vai me mandar embora, um emprego. E é ruim, às vezes a pessoa ser sincera e falar mesmo ali que não vota, é até uma chance também do senhor, né, perguntar, mas o que eu posso te ajudar? De escutar a demanda das pessoas também, né? Naquele momento ali de contato do senhor com o eleitor também. E aí ainda existe muito a perseguição política, né? A gente sabe que existe, né? E o próprio eleitor, que às vezes vota na gente, quase que exige que a gente tenha um posicionamento com aquele que não vota, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso aí, porque senão a gente acaba cometendo erros nesse sentido. E é um direito as pessoas optarem, né? Mas nessa reeleição, né? Que o senhor teve, quando o senhor conversava, o senhor sentia que o pessoal estava mais firme assim com o senhor? Ou era nesse caso aí, assim, não dá para perceber? A gente tinha muita convicção de que o resultado seria favorável. Mas eu falo, e o Zeca acompanhou bem, nós não enfrentamos uma eleição, nós enfrentamos uma guerra. Uma guerra de ataques, de fakes, né, de pessoas falando coisas absurdas a respeito, né, da gente, e algumas coisas até criadas por eles mesmos. Então isso aí a eleição foi ficando mais acirrada. Mas a população em si, a gente via aqui que queria a volta, que eu voltasse, né, o governo, tanto que, né, sempre, claro, né, agradecendo a Deus, mas me colocou lá de novo exatamente para eu voltar, porque sabia que eu tenho uma visão social de governo. Acho que a gente tem que fazer uma gestão para todos, mas se a gente não conseguir fazer para todos, fazer para aqueles que mais necessitam. Então eu tenho sempre esse olhar para as pessoas que mais necessitam da presença do poder público na vida deles. E como que enfrenta, não digo enfrentar, né, mas porque você falou de muito fake, assim, muita coisa, como é que você tem que ali falar que aquilo ali é uma mentira, você tem que... A gente, através das próprias redes, você consegue, né, levar uma outra versão. Mas eu sempre andei de cabeça erguida. Eu falei, isso aí não fiz, não roubei, tenho certeza. Errar, eu erro como ser humano. Mas roubar, eu nunca peguei um tostão da educação, da saúde, eu sei para proveito próprio. Isso aí eu não ando em carro de prefeitura, eu gosto de andar no meu carro, não viajo, vou a pé para a prefeitura, não tem frescura comigo. Então eu sou tranquilo. Eu enfrentei dessa forma.
E é claro que a gente também gravava, né, levava para as redes sociais mensagens positivas, né, do nosso trabalho, daquilo que a gente pensava em fazer, de como a gente atuaria, né, e aí as pessoas vão medindo lá. Isso é excelente. Eu gosto também muito de pensar o seguinte, mesmo que tenha ali aquele período, né, político, você tem que fazer essa campanha, mas não existe nada melhor favorável à campanha do que uma boa gestão, né? Acredito que se o senhor retornou é porque aquelas pessoas que votavam lá em 2004 Sim. gostaram também da sua gestão e agora, né, aqueles que estão na nossa cidade que estão votando, vão gostando, vão conhecendo também. É o que eu falei com vocês, Alex e Matheus. O que a gente tem que fazer, e eu falo com o secretário, a gente fazer uma boa administração nesses 4 anos. Uma boa gestão. Cumprir os compromissos sociais, melhorar a vida das pessoas no sentido econômico também, melhorar a cidade como um todo. Tudo aquilo que vier lá na frente é fruto daquilo que a gente fizer hoje. Se a gente fizer bem feito, a gente vai ter sucesso lá na frente. Se a gente fizer mal feito, não tem. Né? Agora, as pessoas me perguntam se eu sou candidato à reeleição, eu digo para eles que isso que eu estou dizendo aqui agora. Primeiro, é fazer bem feito. Ser candidato, lá na frente, é uma outra situação que a gente vai analisar com o grupo político para ver se, né, se o melhor é a gente continuar ou se entrar outro. É ver se a gente também tem fôlego para... Né, porque você tem que estar preparado, tem que ter fôlego, é desafiador. Não é fácil. Eu digo para vocês, normalmente eu trabalho de 6 da manhã até 10 da noite, porque eu vou para... Né, eu chego cedo na prefeitura, converso com todo mundo, eu fico, à noite eu faço os projetos, então eu não tenho preguiça, sabe? Mas a gente tem que ver até que ponto a gente aguenta. Eu sou um velho jovem, porque eu gosto de praticar um esporte, eu gosto de, né, tomar minha cervejinha, eu gosto de bater papo, e minha cabeça é de pensar sempre que a gente tem muita coisa para frente. Tá? Eu não me entrego fácil, não, mas... Essa questão agora é fazer um bom governo, é isso que me seduz, é isso. Tudo é um processo, né? É, verdade. Isso entra muito a gente também pensar no seguinte, né? De viver o hoje, de fazer o melhor todos os dias, que aí quando chegar lá naquele período eleitoral, né? Se for para ser candidato de novo, já tem toda a campanha aí. Sim, exatamente. Já é uma condição natural. Né? E como que era a época que o senhor estudou aqui? Eu fico curioso para saber como é que era a escola aqui antigamente. Mas não tinha, hoje mudou demais a conta, né? Hoje a estrutura, né, do Instituto é muito grande. Mas na época era ginásio, mesmo quando começou em 1978 a ter os cursos técnicos, você fez qual curso? Eu fiz informática. Informática, que era só agropecuária, ainda a estrutura era muito pequena. Aí não... Foi desenvolvendo, aí em 81 entrou um diretor que veio de fora, o professor Júlio, e eu fui para tinha duas direções abaixo do diretor-geral, que era um diretor voltado para a área de ensino, voltado para a área de administração. Aí eu fui para ser diretor da área de ensino com esse professor, com o diretor. Aí nós fizemos um projeto para 5 anos. Foi financiado pelo Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, BID. Aí nós demos uma alavancada lá na antiga escola, com obras, muita obra. Aí, 5 anos depois, eu assumi a direção no lugar dele. Aí nós fizemos outro projeto, que aí foi construindo mais outras coisas. Aí foi, gradativamente, foi melhorando a estrutura. Mas não tem dúvida que a estrutura melhorou assustadoramente a partir da transformação de escola agrotécnica em Instituto Federal, em campus do Instituto Federal. Que aí vieram novos cursos, novos investimentos, e aí foi bastante, né, foi mudando bacana, porque hoje é uma cidade lá dentro, né? Quando você chega ali para ver a primeira vez, você fica impressionado. Na época eu comecei, nem tinha o prédio 4 ali, estava em construção, a gente ficava, nossa, velho, prédio, e aí tem até elevador lá, moderno pra caralho. Prédio, o último, né? Eu não sei se construiu mais depois que eu saí lá, mas o prédio 4 Você saiu de lá quando? Foi em 2018. Ah, construiu. A biblioteca agora foi toda ampliada, tem muitos prédios novos. Tem muita coisa bacana lá. Pois é, depois tem que voltar lá. É bom você voltar, você ver como é que vai mudando, porque você passa tanto tempo ali até formar, que você cria um carinho muito grande com a escola, com a galera. Então tem que voltar para ver como é que tá ficando, como é que tá
o processo? Normalmente quem estuda gosta, né? Porque no princípio é difícil, né? Ambientar. Você morava aqui? Não, eu morei aqui só em 2018. 2016, Você vinha todo 2017 eu ia e voltava. Aqueles que moram em alojamentos, aí eles vivem mais, né? Esse sentimento de gostar. Porque ali você aprende tudo. Você sabe que, né? É um convívio com muita gente que vem ali, então aprende tudo. Então, mas cria um amor muito grande né? pela escola, pelos colegas, né? Sim, acaba que quando chega é muito diferente, né? Porque a gente estudou sempre escola pública ali, é menor e tal, é sempre uma galera que você conhece da sua cidade. Aí na hora que você vem aqui é tudo muito grande, né? Até você começa novo aqui no ensino médio, né? Então você já é muito diferente, a realidade é completamente diferente. Muda muito a cabeça da gente depois de estudar. Porque quando você estudava lá em Peçanha, era um prédio só. Sim. Aqui são vários prédios, você anda em todos, então você começa a ter uma vida própria, né? Você começa a ter independência, você começa a ter que se virar nos horários, né? Você está para cá, para lá, e o ensino mais apertado. Sim. Né? Então aquilo ali vai despertando sentimentos. Sim, no começo é difícil mesmo. As matérias ali que arrancavam o couro, mas você vai dando jeito e vai. A dificuldade ali você vai criando uma forma de passar por ela. E o pessoal não pergunta aí? Tô aqui vendo também, passando o olho aqui nos Cuidado, comentários. Não pergunta muita coisa complicada, não. Não, mas recebemos aqui, ó. Quero um pouquinho, Zé. Vamos olhar a palavra aqui. Pediram pra gente, peça a ele pra contar histórias da época que fez intervenções em escolas federais pelo Brasil. Tem muita história desses eu nem me lembro, sabe? Mas era bacana, sabe? Eu sempre tive a coragem de enfrentar as diferentes correntes políticas que existiam dentro das escolas. Né? Eu chegava lá, sempre tinha um lado que mandava, né? E aí tinha aquele outro que não aceitava, por isso que tinha os problemas, né? De briga interna lá. Aí eu chegava, eu chamava os dois grupos, falava, aqui agora chegou, se tiver que mandar, mando eu. Né? Mas não com essas palavras dessa forma, né? Mas se tiver que mandar, mando eu. Nós vamos trabalhar para resolver os problemas. Aí vai funcionando. E desses estados aí, qual foi o mais legal, assim? Você mais gostou de trabalhar? Né? Mais desafiador? Lógico que é Alagoas, né? Como lá em Maceió, naquelas praias bonitas que já. Você tá doido aí, mas é Alagoas. E era foi a maior. Em Alagoas eu fiquei também 1 ano e pouquinho. Lá era o Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. E não tem nada mais bonito que o litoral do Nordeste brasileiro, né? E a Amazonas e o litoral de Alagoas é fantástico, é lindo demais. E normalmente eu ficava quanto tempo em casa? Teve algo que o senhor ficou mais? Sempre fiquei na faixa de 1 ano e meio. Era o período que eu conseguia organizar, promover o debate, depois fazer a eleição para diretor, aí aí vinha um diretor com mandato, dava continuidade. E não é muito complicado adaptar ali as cidades, não? Porque, tipo assim, 1 ano você já vai para outro. Mas acostumava, né? Assim, por exemplo, trabalhei primeiro lá em Alegrete, Rio Grande do Sul, 500 quilômetros de Porto Alegre, imagina pra você ver. Chegava lá, eu pegava um ônibus quando eu vinha para casa, para Belo Horizonte, ou para aqui, para São João. Pegava um ônibus lá, depois ia para o aeroporto Salgado Filho, pegava um avião, depois pegava um carro para vir para São João. Aí você vê que uma cansativo, estrada, né? Que cansativo. E nem sempre eu podia vir com frequência, porque até primeiro, se eu viesse com o meu dinheiro, tudo aquilo que eu ganhava lá ficava só de passagem. Se eu viesse com frequência com o recurso da escola lá, também era ruim demais, que eu ia pegar o orçamento e gastar. Então tinha que sempre conciliar. Quando eu tinha que ir fazer uma visita a Brasília, buscar algum recurso, eu já procurava coincidir. De lá depois eu fui para Guanambi, na Bahia, que daqui lá são 800 quilômetros, São João lá, de carro. Aí eu ia de carro, meu carro, passava de uns 15 dias, eu vinha para cá para ver família, ver filhos, ver esposa, ver o pessoal. Aí depois eu fui para Alagoas.
Depois para o Maranhão, depois para Tocantins. Cada um diferente do outro, né? Cada cidade diferente da outra, mas difícil foi o primeiro. O restante já foi, né? Era só uma questão de ir adaptando àquela nova realidade. Alagoas muito difícil, que eram os grupos políticos, né? E tem até hoje, aí você vê que o embate político na esfera federal lá é muito, e é um estado muito pequeno, que os políticos interferem demais, sabe? Foi talvez a mais complicada. Foi uma época difícil, que eu perdi minha mãe, aí eu estava lá, então foi mais complicado, mas também deu certo. E agora em relação à culinária desses lugares que eu fico pensando na comida. Cada um tá num... Minas Gerais saiu ganhando, ainda tem algum que marcou assim? O gaúcho, né, tem uma característica muito interessante deles. Eu sempre joguei bola, joguei futebol, eu era relativamente bom de bola. Aí eu cheguei lá, nessa escola, um dia eu estava lá, aí os meninos, os alunos, né, jogando bola lá, falaram, posso jogar uma bola com vocês? Eu, pode. Mas você joga, professor? Não, eu dou um chute aí, você tem que bater na minha canela, vai dar certo. Aí quando eu joguei, eu falei, nossa senhora, você é um craque. Aí tinha um campeonato na cidade, que a escola era uns 20 quilômetros da cidade. Aí um menino já correu, já foi para a cadeira, falou com o tio dele, falou, o diretor chegou lá, ele é bom de bola demais, você tem que dar vai pro time dele. Aí no outro dia o cara chegou lá, eu falei, não, vou, só não faço compromisso, que o dia que eu tiver viajar, eu vou viajar. Não, o dia que... Aí fui. Aí esse dia nós até ganhamos o jogo, eu fiz até um ou dois gols lá. Mas o mais interessante é que lá no Rio Grande do Sul, depois que nós saímos, fomos tomar uma cerveja. Aqui cada um de nós pega a sua cerveja e seu copo. Lá passava um copo, todos bebendo o mesmo copo. Eu falei, não, isso aí eu não faço não. Isso aí não, se fosse cachaça, até nós beberíamos no mesmo copo, mas aí não. Aí você vê a diferença, né? Aí, porque eles tomam chimarrão, todos na mesma cuia. E a cerveja lá também, né? Aí eu falo, aí não. Aí depois até que eles pararam, todo mundo pegava o seu copo, nos outros finais de semana, todo mundo pegava os seus copos. Aí lá é muita carne, né? As professoras lá, nós saíamos, depois que a gente foi entrosando, saímos no final de semana com os maridos, né? As mulheres comem mais carne que qualquer um de nós aqui. Aí eu já não sou muito caro. Na Bahia já é uma comida mais diferente, então tem a culinária bastante diferente, mas a gente adapta tudo. A gente não morre de fome não, só se não tiver o que comer. Eu fui à China. A China país, né? Fui ao Japão, fui à China. No Japão, eu fiquei uns 3 dias sem comer direito, porque eu não conseguia comer aquelas comidas deles lá. Que a gente vê hoje. Aí quando nós fomos viajando do Japão, de Tóquio para Pequim, aí umas 4 horas de avião. Tinha lá uma comida lá, que eu nem sei, porque eu já estava numa fome. Foi a melhor comida que eu já comi. Porque eu não aguentava mais ficar com fome, não comer aqueles negócios, aquelas comidas lá. Aí chegamos lá. Gafanhoto. Nossa. E você encarou, comeu? Aqui que eu te falei. Aí tinha nós éramos 5 pessoas. E tinha um gaúcho que estava conosco. Eu falei, eu não como. Eu falei, você não come? Passa o seu para mim que eu como. Com fome é que eu não vou ficar aqui nesse aí, né? Não comeu, não tem esse dia, estava comendo. Ficamos lá 20 dias. Vai ficar sem comer? E foi lá gafanhoto. Turismo? Ou... Não, fui pelo MEC, pelo Ministério da Educação, a trabalho. Aí não come. Como é que não come? Você tem que comer. Aí eu vou contar a história para vocês, né? Vou contar porque eu fiquei curioso. Né? O chinês, a gente é vigiado. Até hoje, é a mesma coisa. A gente não podia fazer nada. Tinha um intérprete e tinha uns 3 ou 4 pessoas que andavam com a gente. Eles nem se a gente está batendo papo assim, eles ficam... Porque ainda hoje é assim, que era pior, tem 20 anos isso aí, né, que eu fui à China. E entrava assim para almoçar meio-dia e saía 2 horas. Era o ritual deles. Mas eles aproveitavam muito, porque lá que é regime, né, uma ditadura mesmo. Então, como tinha uma delegação brasileira, eles estavam aproveitando que as comidas boas, aqueles negócios todos.
E tinha o chefe da delegação, o chefe deles lá, né? Era um chá que tomava na hora do almoço, cerveja quente. Imagina que tem, o que não sai dali, né? O que estão quando vira? Aí o primeiro, o mais importante, dava um arroto de todo tamanho. Aí os outros todos acompanhavam. Que era a forma da cultura deles de fazer aquilo lá. Aí tinha um outro diretor me falou, que povo sem educação. Aí o intérprete falou, olha, não fala não, porque eu não vou contar para eles. Mas O que você está falando? mas se você... Nossa senhora, esqueceu, né? O intérprete escutou. Nossa senhora, não fala não, porque se eu contar para eles, você não volta mais não. Você vai ficar preso aqui o resto da sua vida. Então aí você vai vivendo, tanta aprendendo. coisa, né? O Brasil é um país tão grande que passar em cada estado, você deve conhecer tanta coisa diferente. E agora O Brasil é muito rico, né? Muito bacana, né? Eu já fui ao Japão, já fui à China, fui a Costa Rica, fui esses países da América Central também, numa outra missão. Mas o Brasil é rico em tudo. Acho que não tem como você não gostar do Brasil. E nessas Tem viagens? as diferenças, né? Que são regionais, a pobreza e tal, mas é bacana o país. Nessas viagens aí que o senhor fez aí pra China, Japão, o objetivo era qual ali? Na verdade, era o intercâmbio do Brasil com esses países para a gente conhecer o ensino que se fazia lá e eles vinham para cá para conhecer aquilo que a gente fazia aqui. Mas é tão diferente que praticamente você não conseguia aplicar. É muito pouca coisa, né, que você conseguia aplicar, né, daquilo lá, trazer de lá para cá ou mesmo levar daqui para lá. Muito diferente a cultura, muito né? diferente a cultura. Mas lá na China era frutos do mar, que você nunca ouviu falar na vida, você tinha que comer aquilo do lá, porque se não comesse, você ficava sem fome. Os gafanhotos, que até nós encaramos aqui, tem tudo. Só um que nós pedimos. É tradicional lá, até o cachorro. Eles serviram o cachorro lá, porque e quanto mais importante a visita, mais exótica é a comida. Aí esse aí nós pedimos inteiro. Falamos, cachorro não. É porque aqui a gente conhece de um jeito. É muito cachorro, doideira, não, né, não, velho? não. Tipo assim, você chega lá, igual você chega lá na Índia. A Índia lá, você não... Boi, se tem vaca, Pra eles sagrado, é sagrado, né? né? Isso eu acho muito doido, a quantidade isso de coisa que tem espalhado no mundo, questão cultural, assim, né? Sim, Como e que é pode isso que eu ia falar, essa influenciar? questão também de ter respeito, né? Você tá na casa de uma pessoa, né? Conhecendo a cultura dela ali. Como que você fala? Como é que você vai não um cachorro? Quando a gente foi para lá, estava começando eu vou falar assim, a ocidentalizar, na verdade. Porque lá é um país muito fechado, né? Do oriental é muito fechado. Então estava começando a entrar McDonald's, entrar essas empresas aí de fast food lá. Mas o supermercado era que tem lá. Em primeiro lugar, nós fomos lá um dia assim, conhecer, era um mercado. Tá lá, é as cobras lá que seria a comida da noite lá. Cobra, e muito. Que isso? Então, tá lá, tudo lá dentro daqueles trem lá, e você lá, aí vai lá, pega uma, pesa lá e come aquilo lá. Pelo menos é. Já pega fresco, já. Eu não Você imagino que tá comendo assistindo, desse, você não. comeria? Comeria o gafanhoto lá. Eu custo comer esses japa. Custo comer não, eu Gafanhoto, odeio esses japa que vende assim. Eu não gosto desse. Gafanhoto é igual lambaria, pá, crocante. Nossa senhora. Fritinho, pô. Tem lá um prato que é muito famoso na China, que é o marreco de Pequim. Que é um prato assim, que é um marreco. Marreco, tipo ganso, marreco, não sei se você come do bico até a unha lá. Vocês aproveitam tudo. Que isso, Tudo. cara. Agora entra a parte da volta. Quando você chegou no Brasil, como que foi, né? Encontrar a comida brasileira. Bater um pratão de feijão com arroz logo no comer. Bifão com a batatinha. A hora que o fuso horário que a viagem é muito grande, né? Aham. Na volta nós passamos pelos Estados Unidos, acho. A viagem é muito grande, aí você fica muito... Você não dorme direito, né? Então você chega e fica... Aí quando eu desci, acho que em São Paulo, no Rio, não me lembro. Aí quando vim lá para cá, estava meio assim sonolento, assim, no Rio. O avião começou a dar começou a dar uma baixada lá, um negócio lá, esqueci até o nome aqui agora. Turbulência.
uma turbulência lá. Eu falei, meu Deus, saí lá do lugar daquilo com a fome, mesmo, com doido para querer comer um bife, para não chegar ali em Belo Horizonte. Não pode não. Imagina que bosta. Nossa senhora, quase que eu falei, não. Imagina a preocupação da pessoa se eu comi na hora. Ele tava lá, ficou uns dias sem comer. Quando comeu gafanhoto. Chegando, fui direto pra churrascaria, pra um lugar lá e mandando brasa. Mas não tem jeito, né, velho? Deve ser muito... Falei, você tá doido? Viajando tanto dias pra cair agora? Não, deixa eu comer a comida aqui no meio. Mas ficava quanto tempo nesses locais, assim? Vocês visitavam... Eu fiquei uns 20 dias. Visitavam escolas lá? A gente andou muito muito lá na China. A China é muito grande. Aqueles trem de ferro mesmo, né? Andava naquele assim. Saía é gente demais. E outra coisa, quando você vai à China, qualquer pessoa, inclusive logo depois então o presidente Fernando Henrique tem que seguir o mesmo ritual, tem que conhecer aqueles pontos turísticos deles, assim, e tem que frequentar tudo. As grandes muralhas, isso, aquilo, você tem que ver tudo. Mas tem muita coisa bacana, né? Mas é muito... Tem muita tradição envolvida ali. Tipo, a gente vê que eles têm muito amor também a história mas deles. a gente tinha que ir por obrigação. Não tinha você não querer ir, não. Então você tinha que passar naqueles negócios todos. Mas tem muitas coisas bacanas, né? E a educação lá, como é que é? Tipo assim, como é que funciona? Vocês visitavam as escolas, assim, vocês viam como é que funcionava? Assim, via, mas é bem diferente, né? Bem diferente a gente das escolas daqui. Muito diferente. Na verdade, você vai na China, é uma família com um filho só. Né? Você não tem de filho. Na época, lá, se nascesse 2 filhos, o governo matava. Né? O governo dava um jeito de consumir com aquilo lá. Era proibido, né? Proibido. Tá? Aqueles apartamentozinhos que você não tinha jeito de ficar dentro de casa. Você não tem jeito de ficar dentro de casa lá. Então o povo fica muito na rua e visitando esses pontos turísticos. Porque é mão de obra, é gente mais da conta. Então não consegue botar todo mundo para trabalhar. Uma parte está trabalhando, a outra parte está fazendo turismo, está viajando. E eu falo que se a gente é pobre, eu acho que lá era uma situação muito pior, eu acho. Sabe? Muito pior, comida, essas coisas todas. Mas é claro que hoje mudou demais, né? A China hoje é uma potência mundial, tem muito emprego, mudou muito. Ela estava começando a entrar no processo de industrialização, de modernização. Hoje é bem diferente. Mas a cultura, a tradição é a mesma. O senhor falou que visitou muito ali a América Central. É uma parte que eu acho que é tão pouco falada assim. É muito pouco conhecida, né? Eu fui a Nicarágua, o mais, né? O melhor mesmo foi... o melhor país que eu vi foi... Não é Porto Rico, não é... Costa Rica, lá. Costa Rica é uma colonização inglesa e japonesa. Aí é um país super avançado. Me lembro, na época, tinha eleição para presidente lá. Na mesma praça de São José, que é a capital, né? São José, São José, que é a capital, um candidato fez o comício dele, o povo saiu, daí a pouco o outro candidato estava lá, o povo foi para lá, então você vê que como é o sentido... Né, maturidade política, né? De política lá. Isso é essencial, não? Como que seria bom aqui, né? Tipo, no Brasil. Deveria ser em todos os porque locais, a gente fala de política, assim, principalmente o cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil, onde às vezes você não escuta o projeto. Né? Não tô falando assim de eleição, às vezes, de prefeito, mas até de presidente mesmo. Você não escuta tanto o projeto que ele tem pro país. É uma polarização muito grande, né? Você, do A contra o B e acabou. E às vezes a pessoa se priva. Não, se você igual agora vamos voltar pra cidade. Tem um comício de um candidato X e o Y. Vai nos dois pra você escutar as propostas dos dois também. E aí você escolher qual vai ser o melhor pra você. Você vê o motorista que estava dirigindo para nós lá, éramos também acho que 5 diretores, tinha uma diretora de uma escola federal que estava junto com a gente. Essa senhora descascou uma laranja, eu acho que uma mexerica, não me lembro, na mão, pegou e jogou a casca pela janela do carro. O motorista viu, parou o carro, deu ré, foi lá na estrada, catou essa laranja, botou na sacola e guardou. Olha pra você. Deve ficar todo mas é uma coisa que é tão. Tipo assim, acaba que é um defeito, né? Mas é que a gente tá tão acostumado, tipo assim, chupa uma bala, joga o papel ali. Tipo assim, você vai num país assim que a galera
Mais pega rígida. muito no pé Eu desses lembro que no questões. Japão, num domingo de manhã, aquelas ruas movimentadas de Tóquio, que Tóquio é um espetáculo, né? As ruas movimentadas de Tóquio, aqueles senhores, ancião mesmo, velho, 80 e pouco, 90, pintando os quadros. É que esse silêncio todo mundo passa, todo mundo respeita. Se fosse aqui no Brasil, sai daí, velho, sai do meio da rua, né? Ia gritar, né? Que silêncio. Né? Então, tem muitas coisas bacanas também. É o que agrega muita gente, né? Você conhece, você vê. Porque, tipo assim, falando assim, é uma realidade tão descolada da gente, assim. Porque é comum que você joga o tem, assim. Você imaginar que você vai jogar alguma coisa da janela aqui no Brasil, alguém vai parar e ir lá catar, pô, isso aí não existe, não. Mas isso eu tenho vontade de voltar lá ou não? Eu não. Eu aqui, no máximo agora, que eu quero ir é lá para Bahia, para as praias lá. Ficar no Brasil de boa agora. Quero por aqui mesmo, não quero mais nada não. Tá bom demais. Dava muito perrengue essas viagens, além de comer gafanhoto, também é... Não, mas é sempre positivo, né? Na verdade, eu fui um privilegiado que eu viajei esse país inteiro, Sim. porque eu E trabalhei país muitos e anos. mundo. Muitos anos lá no México. Eu ficava muito mais viajando do que no mesmo lugar. Mas eu acho que me ajudou muito, me ensinou muito, né? E cada vez que eu viajava, eu renovava, por isso que eu renovo esse compromisso eu recebi muito do poder público. Por isso que eu me dedico à prefeitura, exatamente para eu retribuir um pouco daquilo que eu recebi. Mas acho que hoje está bom, eu cumprindo aqui essa missão para mim é uma missão, não é obrigação, né? Uma missão de ser prefeito. Eu estou aqui para servir, não é para ser servido. Então isso aí eu chego naquilo que eu sempre sonhei da minha vida, de poder retribuir de alguma forma aquilo que eu recebi, né? Claro que é um privilégio trabalhar, né, no Instituto, salários bem melhores, né? Tudo isso aí, então, viajei muito, estudei muito, então acho que isso aí eu fazendo um trabalho bacana aqui como prefeito, eu cumpro a minha missão e me sinto aí feliz de poder fazer isso aí. É a questão familiar também, você acaba que você viajou muito no Brasil, depois viajar muito fora, também fica meio longe da família, né? Na verdade, eu não vi muitos meus filhos crescerem, né? Porque eu ficava muito fora, né? E hoje eu tenho as netinhas, 3 netinhas que eu amo de paixão, são Maria Luísa, Maria Laura e Júlia, e são hoje eu quero ficar perto dela, curtindo elas aqui. Na hora que ela chega e pede pra contar a Deixa história. os gafanhotos pra lá Chegou agora. e pediu pra contar a história, escutar dele até de Japão. Tem muita história pra contar, né? Eu não sou muito bom contador de história, não. Eu sou mais... tem gente que é mais prolixo para isso, né? Eu até para falar, assim, eu não tenho nenhum problema de falar, de comícios, festas, assim, não tem, né? Mas contar história eu não sou muito bom, não. Eu falo assim, história de vida do senhor já é grande, né? De conhecer Acaba muito que lugar. você viver nesse lugar uns 20 dias em outro país, acaba que você grava alguma coisa ali na mente, né? Tipo assim, pô... Mas a cabeça da gente é igual um carretel, vai enrolando, de vez em quando você desenrola, lembra alguma coisa, né? Aí de vez em quando arrebenta um pouquinho, aí você custa lembrar. Algumas coisas deixa passar, né? Passar. Aqui que você não quer lembrar, você não lembra, né? Pois é. Tem isso também, né? Tem muito disso, né? Às vezes aconteceu Obrigado. alguma coisa lá, se o gafanhoto tivesse sido muito ruim, às vezes eu nem lembrava hoje, né? Mas é isso que eu digo. Eu falava com esse amigo meu, rapaz, a gente está aqui num lugar desse, numa distância dessa. Poucas pessoas têm a condição de fazer uma viagem dessa, recebendo ainda para vir. A gente está aprendendo, está vendo, aprendendo. Você vai reclamar de quê? É uma baita oportunidade, porque né? não é um país assim, muito vou reclamar fácil de de entrar quê? também. Né? Nunca. Reclamar nunca. E é um conhecimento muito grande, independente de aplicável ou não no país, né? Você tem o conhecimento daquilo ali. Sim. E acaba que uma coisa ou outra pode ser que no futuro funcione. Né? Mas funciona. Tem muita coisa bacana que a gente viu que, assim, hoje, né, eu já não está muito mais, mas eu sei que eu apliquei muita coisa nas outras escolas. O conhecimento, a experiência que eu adquiri lá, você saber ouvir, você está no local que você tem que
escutar mais do que falar, né? Que você tem que estar lá. Então, você aprende muita coisa, né? Bacana. E é um privilégio você poder fazer essas viagens, né? E ficar reclamando. Reclama de quê? Para que você veio? Então, E até por né? questão linguística, né? Não dá nem pra você se comunicar tanto ali. Então você acaba que você fica só Mais escutando. dificuldade. Ué. Vai a galera ali pra. A China tinha uma coisa tão... Lembrei aqui agora. Tinha um intérprete que ele falava fluentemente português. Ele tinha uma noiva, na época, que ela morava a mais de 500 quilômetros dele. Mas ele estudou com dinheiro, com recurso do governo. A noiva também. Ela fez oceanografia e ele fez línguas, né, até para ser intérprete mesmo, né? Falava fluentemente inglês e português. Aí ele, assim, a gente começou a conversar mais, assim, um dia ele me falou, olha, professor, a minha namorada, eu tenho esperança de vê-la de ano em ano. Porque não podia. Lá dentro, eu tinha que ficar num lugar, ela em outro, de ano em ano que o governo permitia eles se encontrarem. Olha pra você ver o que é a vida. Que doideira, velho. É diferente Hoje em dia você fica aí, você não pode ver um final de semana, a pessoa amada aí, você já tá chorando, tá vendo? A pessoa lá um ano, de ano em ano. De ano em ano. Tinha esperança. Dizia assim. Nossa, um ano sem ver deve ser foda. Talvez você podia ver ou não. Tinha isso ainda, né? Pô, eu não consigo imaginar isso, não. Falando assim, é um negócio tão esquisito, né? Porque Muito distante da nossa realidade, né? Não sei se hoje permanece dessa forma, mas lá o regime continua sendo muito fechado, né? Vocês não conhecem a história, mas tinha uma praça lá que houve né, Praça Tiananmen lá, que um cara parou na frente dos tanques lá, né? Foi logo depois que nós fomos lá, dos tanques do exército lá na rua. E um chinês teve coragem de chegar e enfrentar. Parou e os tanques pararam para ele já reprovando o governo. É um negócio que foi na mídia na época, assim, a gente... E os caras contavam, assim, mas esse intérprete contava para a gente, assim, achando aquilo bom, mas não podia falar nem perto das outras pessoas, que senão as outras pessoas o entregava para os superiores e ele era perigoso consumir com ele. não deve ser fácil viver assim. Não deve ser muito ruim, na verdade, né? Você conviver com a pressão assim, de não poder opinar sobre o governo, né? Lá tem muito disso, né? É aí que a gente entra naquela parte da política, né? Da democracia, de você poder falar, né? Expressar a sua opinião. O quanto é Ter o direito importante, de né? escolha. Tipo assim, hoje em dia, qualquer um nas redes sociais aí pode dar a sua opinião sobre o governo, sobre a prefeitura, sobre deputado, etc. E certos locais não pode, né? Você pensar Hoje em lá dia tem que tomar cuidado com aquilo que você falou, com as fake news, porque pra quem não sabe é crime, né? Pois é. Espalhar, né? Fake news é crime. Como é que fala? É o lado negativo, né, dessa parte, porque, tipo assim, acaba que a internet dá tanta liberdade que a pessoa pega a liberdade até para fazer algo que não... Fazer uma mentira, né, no caso das fake neus. Isso é verdade. Mas vamos voltar para o nosso É país, isso que eu para ia nossa falar. São João, né? São João evangelista. Nós viajamos muito, Foi né? lá pra China, né? Nós viajamos muito, vamos voltar para São É isso João. que eu ia falar agora. Voltando para São João Evangelista, tem algum projeto, né, que o senhor executou agora nesses últimos anos, nesses últimos dias ou meses, assim, que o senhor ficou orgulhoso e muito feliz e que gostaria de dividir com a gente também agora? Olha, Alex, eu acho muito bacana o projeto da Avenida, sabe? Essa mudança que nós fizemos bonita, na viu? Avenida, ela ainda não terminou. Ainda a gente deve terminar agora, porque agora vem a sinalização horizontal, né, que é em pé, e a sinalização vertical, pista de caminhada, um pouco vai ficar muito bacana. Mas quem fez também, eu acho importante a gente fazer, quem fez, na época, o prefeito chamava Beck, e o Delberto, o apelido dele Beck, há 47 anos atrás, ele foi arrojado para fazer isso aí. Porque 47 anos atrás, imagina como é que era fazer tantos bloqueios, como é que era fazer, né, o piso, a compactação, essas coisas. Então foi arrojado. Mas nós fizemos um projeto agora que ninguém nunca teve coragem de fazer. Porque esse projeto da Avenida aí é um projeto caro, mas aquilo que eu disse a vocês, nós planejamos mais de um ano para chegar no momento de fazer e fizemos. Com tudo certinho, tudo pago, tudo,
né? O projeto tudo ele aprovar, tudo bacana. Então esse projeto a gente orgulha muito, sabe? A gente orgulha também de fazer uma escola grande que nós estamos fazendo lá em Neocicena, sabe? Que a gente quer levar a educação de qualidade para todos os cantos de São João. Nós hoje, né, vamos construir mais uma unidade básica de saúde, mas recuperamos todas, já fizemos todas. Você pode ir em cada canto da cidade onde tem, está tudo pintado, tudo renovado, tudo transformado, para as pessoas sentem prazer, prazer de lá. As estradas nossas no meio rural, você transita nelas como se fosse uma rodovia, sabe? Então a gente trabalhou muito em todos os sentidos. E eu tenho um projeto muito, muito especial para mim, que é o CEMEI, que é o Centro, né, Municipal de Educação Infantil. Esse projeto é chamado A Creche, que é um espetáculo prédio, o funcionamento. Hoje nós temos 85 crianças lá nos bairros, né, que tem a situação de mais vulnerabilidade. E nós construímos esse prédio na outra gestão em 2012. E ele ficou fechado 8 anos, porque o prefeito não quis abrir, o prefeito que me sucedeu, porque não abriria um prédio que eu construí, que era lá para cima, tinha que ser aqui embaixo, porque aqui embaixo... Mas, na verdade, esse prédio é que gerou os processos que eles me atacavam na época da eleição, e diziam que não tinha condição de abrir. Então, já em fevereiro desse ano, nós já o colocamos para funcionar, e ele atende lá, assim, de uma maneira espetacular as crianças de lá. Então, esse aí é um dos que mais me orgulha, sabe? Eu até, esses dias, eles fizeram, as crianças, né, junto com os professores, fizeram um livro já contando a história desse centro municipal, feito pelas crianças, com desenho das crianças. E até no dia lá, na minha fala, eu disse que eu acho que aquele momento lá era para mim talvez até de maior alegria do que a própria vitória, no dia que eu recebi a vitória, no momento que eu fiquei sabendo da vitória. Porque, de uma certa forma, a campanha, você tem uma expectativa que vai dar certo. Você vê uma creche funcionando, que foi abandonada, criaram galinha lá dentro, fizeram um negócio todo. Nós recuperamos o prédio, eu convido vocês para ir lá, para ver. Ver que espetáculo é o funcionamento lá e atendendo aquelas crianças. Nos primeiros dias, ou no primeiro dia, segundo, eu estava lá quando as crianças chegavam, pai chorando por um lado para deixar as crianças chorando para não ficar lá, né? Hoje, chega sexta-feira, as crianças choram para voltar, para ir para o sábado domingo, não querem ir embora. Né? Então, isso aí eu me orgulho muito, Não, que maravilha, até porque também a gente falando assim, né, das crianças, mas é algo que vai de encontro a toda a família, porque ele é a mãe e o pai, né, mãe solo, o pai também pode deixar a criança lá e ir trabalhar, porque às vezes o pai e a mãe vai trabalhar, tem que pagar alguém para ficar em casa, a criança, ou às vezes não tem um lugar adequado, né, para deixar a criança, e deixou ali, a criança ali tá sendo educada, tá recebendo educação de qualidade. Às vezes não tem condição de ter alguém ali com a criança, acaba que muita criança fica sozinha. Hoje nós temos 83 crianças, não temos mais, porque foi o primeiro ano, e no primeiro ano a gente banca tudo com recurso próprio. A partir do segundo ano, o Ministério da Educação já tem um programa que financia, então a gente tem condição de aumentar. Mas é como você disse, são mães que hoje deixam os filhos e vão trabalhar, complementam a renda, crianças que recebem atendimento nutricional, psicológico, de assistente social, de ensino, odontológico, tudo. Então é completo o projeto. Então, para elas, é uma outra vida. Pensar que ficou fechado 8 anos só a perseguição. Se hoje nós temos 83, se cada ano entrasse os 83, dá mais de 700 crianças que já poderiam ter usufruído. O impacto era muito grande. Tem que investir nas crianças, né, velho? É o principal ali. As crianças são o futuro. Muitos, né, que poderiam ter passado por lá e não passaram, hoje estão enveredadas por outro caminho aí, né? Eu acredito que feliz é o país e a cidade que investe na educação, né? Porque exatamente. Educação... Justamente direto lá no início, dando suporte, porque não é um suporte só de educação, é um suporte social social, exatamente isso aí. E a questão que você falou de mães, pais que podem deixar os filhos lá e os filhos vão ficar bem, igual todas essas assistências aí. Um lugar seguro, né? Tendo assistência também. Isso é muito importante na vida da criança. Demais. Cresce e vira um adulto e lembra. Com certeza lembra. Com certeza, vai ser uma outra vida para eles lá.
e considerando que os pais, né, ou as mães, principalmente, estão trabalhando, muitas delas, e dando um suporte melhor para os outros filhos também, que têm uma renda melhor, Sim. né? Exatamente. E tem algum projeto, né, que o senhor queira executar ainda, que está aí em andamento, que o senhor possa falar também, né? Talvez não pode ser falado agora. muito Não, mas sigiloso. assim, a gente não... Sabe por quê? Nós queremos investir muito mais na saúde, sabe? Nós queremos dotar esse hospital de todas as condições para um atendimento digno àqueles que precisarem da saúde pública. Porque nós defendemos saúde pública de qualidade. Seja ela na atenção básica e seja ela aqui na emergência, na urgência e emergência. Então, o quê? Nós estamos adaptando, estamos reformando o hospital todo na parte física dele e vamos comprar aparelhagem, né, que propicia condições para fazer os diversos exames aqui em São João. E o que mais queremos aí é uma UTI, a gente montar alguns leitos de UTI, porque aí a gente dá tranquilidade a essas pessoas que precisarem passar por cirurgia, né? E nós estamos trabalhando nisso aí. Aí é um sonho que nós queremos concretizar nesses 2 anos aí, se Deus quiser. Ah, que maravilha. Aí, que top. Então, e saúde, gente, é a melhor coisa. Igual hoje eu falo também, né? Olhando ali pela minha cidade. O Matheus também, acho que deve ter percebido também. A saúde em Pecém também, graças a Deus, está muito boa. E a gente vê o pessoal falando, né? O quanto que tá feliz em relação à saúde, ser bem atendido, ser receber. Não, e o né? hospital ficou gigantão lá. Exatamente. E acredito que a galera de São João também vai ficar muito feliz com isso. Já está Aqui feliz nosso com hospital isso. aqui é grande também, um hospital bem, nós precisamos nós vamos dar uma modernizada nele, melhorar e trazer esses equipamentos. Que são aí, sim, os princípios aparelhagem, básicos, né? Os princípios básicos na vida de uma pessoa, saúde, todo mundo merece ter, de qualidade. Com certeza. A atenção básica que é feita nos PSS, nos postos-saúde, aí nós já está chegando quase que numa escala ideal. Agora nós vamos avançar mais aqui no hospital, se Deus Que quiser. maravilha. É isso, top demais. Gente. Ver todos os processos ali, os projetos que faz a Que você cabeça do propõe prefeito sendo ali. executado e vendo fazendo efeito na vida das Exatamente. pessoas. E deve ser muito bom também a parte positiva de ser prefeito também, né? Você vê Poder ver, funcionando, chegar né? também e ver uma criança ali satisfeita. Você poder ver uma criança tendo uma oportunidade que talvez outras, né, igual a gente falou, que não tiveram. Isso é muito importante também. Deve dar uma satisfação enorme na vida de um prefeito. A gente vai continuar investindo muito também na área de esporte, meio ambiente, porque a gente precisa mudar muitas coisas ainda, né? Principalmente na questão ambiental. Nós temos que trabalhar muito a questão de rede de esgoto, né? de tratamento de esgotos, de resíduos sólidos, né? Que é o lixo, coleta seletiva. Então a gente tem os projetos e vamos focar agora na agricultura familiar. Vamos focar para a gente realmente fazer uma transformação no município. Maravilha. Ai, que beleza. Bora ver tem mais algumas perguntinhas, né? O que a galera falou. Flávio Puff mandou aqui. Mandem um abraço para o meu amigo Hércules. Ó, o Puff. Um abraço Professor, pro Puff. O Puff foi meu professor de história. Abraço, meu Aí, amigo. Gustavo, que tá cheio de elogio também, ó. Gustavo Carvalho mandou. Você está fazendo um ótimo trabalho na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Outro também mandou que grande gestor público. Aí o pessoal mandando elogio. Tá joia, obrigado. Por enquanto tá bom, né, Matheus? Se continuar assim, tá top. Você me poupa aí dos que não. Se tiver chegando, apaga aí. Deixa eu conferir Não, aqui mas mais a gente um. também sabe entender. É aquilo pegar, né, e colocar pra melhorar na Sim, próxima claro, parte, claro, né? claro. Deixa eu conferir que tem mais uma aqui também. Você quer que olhe aqui? Aí essa daqui mandou aqui também uma pergunta e já respondendo. Hércules, como você se sente sendo o melhor prefeito para São João Evangelista? Um abraço. Olha, eu me sinto feliz pelo elogio, mas eu quero melhorar. Tá? Quero melhorar, fazer bem mais do que eu já estou fazendo. Isso, deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem aqui no chat. Aí, ó, mandou aqui também, a Fides mandou. Boa noite, é isso mesmo, senhor Hércules. Reclamar pra quê? É só gratidão pela vida, por tudo. Obrigado. Ó, mandou aqui também pra gente, a Patrícia Santos mandou. Hércules tá de parabéns, bons projetos, boa equipe e muito trabalho. Tá aí, se for basear nos comentários aí, É, aprovação, eu tô tá? aprovado, né? 100%. Pode pensar em candidatar na próxima aí. Já deu certo. Não, tá bom. Então, né, Matheus? é isso, né? Isso, Esperamos que para toda a galera de São João, região, tenham
conhecido um pouco melhor o Ecos, né? Visto um pouco mais da visão dele sobre ser prefeito, sobre atender a cidade e sobre a vida dele também, que ele falou bastante da vida dele também. Então, agradecer ele por ter vindo e agradecer todo mundo que viu. Esperamos que tenham gostado, tenham né? gostado do programa de hoje. E a gente agradece mais uma vez o senhor por ter, né, encontrado um momento aí na sua agenda para poder vir bater um papo com a gente. Muito obrigado. A gente tá muito feliz, né, Matheus? Pois é, muito diferente, por mais né, que a do gente já seja fez. de Peçanha, mas eu também estudei aqui também, gosto demais também de São Evangelista, uma cidade de pessoas maravilhosas, muito hospitaleiras também. Sim. E se eu tenho uma ótima cidade em mãos, e pelo visto o pessoal falando, nem a gente, né? Mas já estamos percebendo que o senhor está fazendo uma boa administração. E se eu continue assim, que Deus te abençoe, continue te capacitando. E muito obrigado por você ter vindo participar com a gente hoje do podcast. Alex, Matheus, Zeca, eu que agradeço. Fiquei muito feliz, estou muito tranquilo aqui, muita vontade. Eu tenho esse compromisso, né? Eu não, como disse a vocês, eu não faço promessas políticas. Eu tenho compromisso com o povo de São João e eu fazendo um bom governo, quem mais vai se sentir feliz sou eu, né? Eu quero que as pessoas estejam bem. E as pessoas estando bem, eu estarei também bem, né? Então eu renovo com todos os evangelistanos o compromisso de continuar trabalhando esses 2 anos e 3 meses que faltam, com muita dedicação, com muita vontade de acertar e com certeza para mudar a vida das pessoas, do nosso município para melhor. Eu agradeço a vocês, a oportunidade, foi muito bacana. E estou às ordens aí, tá Que bom? bom que você gostou. Prazer conhecê-los. Obrigado, Prazer volte sim. nosso, Abraço a prazer todos. nosso. E para finalizar, falar também da Giga, que a gente falou que está com promoção da Copa. Você pode concorrer a 2 Smart TVs. Você tem TV em casa? Pois é, pode ter mais um aí para parar a briga aí na sala na hora de assistir o negócio, né? Com aplicativo, internet de qualidade. Então, tipo assim, Copa e Giganet, então assim, ó, tudo top. Exatamente, a gente agradece, né, a parceria também com a Giganet. É através da Giga que a gente chega aí na casa de vocês, levando, né, o nosso podcast para sua sala, para o seu celular, para o seu computador. Muito obrigado e não esqueça de, né, aproveitar essa oportunidade aí da promoção. Agradecemos também a Casa das Bebidas, que estão com a gente aí apoiando esse projeto, possibilitando também, né, nossa água, nossa cervejinha, né, Matheus? Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês. Também agradecemos a Agência W, né? O nosso podcast ele é promovido pela Agência W. Lá vocês encontram diversos serviços, como produção de vídeos, artes para as redes sociais, gestão de influenciadores digitais também, né? Você pode estar fazendo aí uma parceria divulgando seu trabalho comigo, com o Matheus, com os outros influenciadores digitais, como a Carol, a Lavínia, que também já passaram por aqui no podcast. E a gente agradece, você que está também querendo criar alguma identidade visual, pode entrar em contato lá com a Agência Chama W, nós. que criamos para vocês o melhor aí. É então, isso. a gente agradece muito a vocês que estiveram com a gente hoje